Olá. Uma pergunta que sempre preocupa muitos farmacêuticos e demais profissionais de saúde é se estes estão ou não obrigados a realizar a aplicação de medicamentos injetáveis que tenham sido adquiridos em outros estabelecimentos, outras farmácias ou drogarias. A resposta não é de todo simples, demandando uma análise jurídica mais aprofundada. E para responder satisfatoriamente à pergunta, precisamos primeiro estruturar o assunto de forma histórica. A Lei 5991 de 73 permitiu a aplicação de injetáveis em farmácias e drogarias. Posteriormente, a RDC Anvisa 44 de 2009 regulamentou o procedimento, estabelecendo o que se chama de boas práticas em farmácia. É importante considerar ainda a Resolução CFF 499 de 2008, que dispõe sobre a prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras providências. Ambas as resoluções não definem quais medicamentos são permitidos ou não para aplicação em farmácias e drogarias, e não existe outro diploma legal no Brasil que o faça. Em que pese ser permitida a administração de medicamentos injetáveis nas farmácias e drogarias, não foram reguladas quais as vias de aplicação que podem ou não ser utilizadas. Em verdade, a RDC 44 sequer especifica ou trata detalhadamente dos injetáveis, apenas permitindo a administração de medicamentos dessa espécie em farmácias e drogarias. As vias subcutânea e intramuscular são as mais comuns, de forma que a maioria das farmácias e drogarias oferecem apenas aplicação de medicamentos por essas duas vias. As aplicações endovenosa e intradérmica são muito raras em farmácias e drogarias, principalmente por apresentarem riscos altos de intercorrências. De toda sorte, é vedada a administração de medicamentos de uso exclusivo hospitalar, conforme o parágrafo único do artigo 74 da RDC 44 da Anvisa. Medicamentos dessa classificação não podem ser administrados em farmácias e drogarias, devendo o farmacêutico e demais profissionais de saúde identificar essa condição na embalagem ou na bula do produto. Por óbvio, farmacêuticos e outros profissionais de saúde sabem ou devem saber que ambas as legislações, a RDC 44 e a Resolução CFF 499, prevêem que medicamentos para os quais é exigida a prescrição médica devem ser administrados mediante a apresentação de receita e após a avaliação pelo farmacêutico. Ou seja, não é permitida a aplicação de injetáveis sem prescrição médica válida, sendo a legislação, ao menos nesse ponto, muito clara. Alguns juristas defendem que, se a farmácia ou drogaria oferece serviço de aplicação de injetáveis, não poderia recusar-se a realizar a aplicação, ainda que o produto tenha sido adquirido em outro local, outra farmácia. Os defensores dessa tese se arvoram no artigo 39.2 do CDC, segundo o qual é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda em conformidade com os usos e costumes. Em sentido contrário, a Resolução CFF 499 prevê que só poderão ser aplicados medicamentos injetáveis quando não houver dúvidas em relação à sua qualidade. Por sua vez, a RDC 44 prevê 3 disposições importantes sobre medicamentos injetáveis que ofereçam múltiplas doses. Os medicamentos adquiridos no estabelecimento a serem utilizados na prestação de serviços de que trata a resolução, cujas embalagens permitam doses, devem ser entregues ao usuário após a administração no caso de sobra. Outra disposição é que o usuário deve ser orientado quanto às condições de armazenamento necessárias à preservação da qualidade do produto. E, por fim, é vedado o armazenamento em farmácias e drogarias de medicamentos cuja embalagem primária tenha sido violada. O principal motivo para que medicamentos injetáveis adquiridos em locais diversos não devam ser ministrados é o chamado risco sanitário, que preza pela segurança do próprio consumidor ou paciente.
Quando o consumidor efetua a compra do produto em local diverso da farmácia ou drogaria onde será administrado, não há possibilidade de que o farmacêutico possa zelar pelo acondicionamento ou armazenamento desses fármacos. Nessa hipótese, não há como o profissional de farmácia assegurar a qualidade dos produtos, dado que não há garantia de que o consumidor ou mesmo o estabelecimento onde se efetivou a compra observou os cuidados de armazenamento visando a sua preservação. Não podemos descartar ainda o risco de aquisição de medicamentos vencidos ou mesmo falsificados, o que agrava ainda mais esse risco sanitário. Afora isso, caso ocorram reações adversas ou qualquer outro tipo de dano ao paciente, o estabelecimento que aplicou o medicamento ficará sujeito a multas e indenizações. Respondendo à pergunta feita no início desse vídeo, ou seja, se o farmacêutico pode ou não aplicar um injetável adquirido em outro local, a resposta é sim. Não há na legislação sanitária dispositivo que impeça a realização de tal procedimento. No entanto, diante do altíssimo risco sanitário, caso sua farmácia ou drogaria opte por realizar os procedimentos, é importante tomar alguns cuidados, lembrando que nunca será possível eliminar totalmente o risco de intercorrências. Confira sempre as informações presentes no rótulo e na bula do medicamento a ser aplicado. Investigue e oriente os pacientes sobre a forma correta de armazenamento. Confira sempre a receita médica. Tenha um termo de consentimento informado adequado e que contenha disposição expressa de que o medicamento que está sendo aplicado não possui garantia de qualidade, sempre coletando a assinatura do cliente. Ao menor sinal de desvios de qualidade, tais como turbidez, corpos em suspensão, violação de lacres, dentre outros, não realize o procedimento. Ainda que seja permitido o procedimento, recomendamos que não seja realizado, pelas razões já expostas anteriormente. O risco de intercorrências é muito grande, podendo desembocar em processos judiciais de grandes proporções para a farmácia. Entendemos que a implantação de um termo de consentimento informado para o ramo de farmácias e drogarias deve ser desenvolvido conjuntamente entre o farmacêutico e um advogado com conhecimento nas áreas do direito médico hospitalar e farmacêutico, que poderão criar o documento adequado às realidades de cada estabelecimento. Sucesso e até o próximo vídeo.